Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O nosso programa tem o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de como a sociedade civil enxerga a polícia judiciária. O nosso convidado de hoje é o empresário Carlos Renato. Ao lado dele está a nossa anfitriã, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e também diretora da ADPF São Paulo, delegada federal Tânia Prado. Para começar a nossa conversa, primeiro quero agradecer a sua presença aqui. Na verdade, eu acredito que seja uma inovação. Você está estreando o nosso cenário, estreando o nosso novo sistema de gravação digital e você é o primeiro empresário que vem aqui, salvo engano, não é, doutora Tânia? É, com certeza. É o primeiro empresário de sociedade civil aqui no nosso Sensacional, poxa vida, muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado com o convite de vocês. Muito obrigado mesmo à associação, ao sindicato. É uma alegria estar aqui falando com a Tânia. A Tânia, a gente já se conhece há algum tempo por causa do nosso engajamento a respeito das causas da Polícia Federal. E eu não me sinto muito entrevistado, não, porque conversar com a Tânia a respeito de segurança pública, quem sou eu para dar mais informações do que ela já tem? Mas eu acho que é um bom bate-papo aqui para a gente realmente dar uma visão do que a sociedade civil, ou tentar pelo menos, né, dar uma visão de como a sociedade civil enxerga hoje a polícia judiciária. Eu acho que, na verdade, a sua presença aqui ela é bastante valiosa na medida em que nos dará, e ao telespectador, essa visão de fora realmente. Por isso, queria começar perguntando o seguinte, é senso comum, já a sociedade brasileira vê a Polícia Federal como uma das instituições mais confiáveis da República. Eu queria saber se você concorda com isso e por quê. Isso realmente, como você falou, Adriano, não é novidade para ninguém, né? Já foram feitas até pesquisas, né, que demonstram isso, né? Das entidades republicanas que têm mais respeito da sociedade como um todo. E eu não tenho como discordar. Aliás, eu tenho uma simpatia muito grande pela Polícia Federal. A gente se aproximou por causa de questões de consultoria, de endomarketing, né, Tânia? E aí, quando eu me aproximei da Polícia Federal e conheci realmente os membros, os delegados da Polícia Federal, eu extrapolei essa visão mais empresarial até da nossa relação e realmente engajei mais na causa da Polícia Federal, porque eu acredito que o que eles fazem hoje é histórico, é realmente histórico, porque eu vim de uma época onde se dizia que no Brasil você não prendia a gente que era poderosa, o Brasil era o país da impunidade e passo a passo, através da Lava Jato e de tantas outras operações da Polícia Federal, a gente vai quebrando esse paradigma e a gente consegue hoje, eu acho que acreditar um pouco mais no Brasil a respeito da justiça ser feita, independente, né, do seu poder, independente de quem você é, né? E o Renato, ele tem um engajamento, né, já de longa data, contra a corrupção, contra as coisas erradas aí que a gente vê. Então, quando fomos apresentados por um amigo em comum, que inclusive é colega e era representante da associação naquela época, aqui vizinho a São Paulo, né? Doutor Matheus. Nos apresentou e foi uma grata surpresa, porque até então nós estávamos fechados ali nas nossas pautas, na área jurídica, sobretudo. E aí passamos a ter esse contato com o Renato, que nos abriu uma outra visão também, né? Do nosso papel dentro da sociedade, de que maneira que nós poderíamos, né, melhorar a nossa comunicação também com a sociedade, e algumas vezes participamos ali de manifestações. Subimos em muitos caminhões, né, doutora? E o Renato, subimos em muitos caminhões, é verdade. E o Renato levando essa bandeira da autonomia junto conosco, né? Isso já tem um tempo, né, Renato? É verdade. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa experiência. Poxa, é legal você lembrar disso, Tânia. Agora, né, a gente está em época de eleição, e eu estou imaginando aqui, naquele dia que a gente falou para 2 milhões de pessoas, né? Foi. Subimos em vários caminhões, os movimentos eram, vem para a rua, Revoltados Online, tinha de tudo ali, né? MBL, a gente subiu em todos esses caminhões e a gente vê que os líderes... eles pediam para a gente falar, né, sobre verdade, autonomia. É verdade. Tudo. E hoje esses movimentos todos, os líderes desses movimentos são até candidatos, né?
para a eleição, é verdade, política, é verdade. E a gente está aqui também fazendo política, não sendo candidato, porque eu acho que dá para fazer política sendo um ser político mais atuante, e eu tento fazer isso realmente apoiando a Polícia Federal. E agora também, né, por causa da aproximação da DPF com os delegados da Polícia Civil, a gente vem vendo também que, talvez essa possa ser uma outra pergunta, Adriano, que tem tanto valor o delegado da Polícia Civil quanto os delegados da Polícia Federal. Só que eu acho que a percepção do grande público ainda não é a mesma que a Polícia Federal tem. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser pensado a respeito da imagem, né? Que um dia você também já questionou dos delegados da Polícia Federal para a sociedade civil. Eu acho que hoje também a gente tem que pensar um pouco, né? Se é que eu posso sugerir alguma coisa nesse sentido, eu acho que os delegados da Polícia Civil, eles têm uma imagem um pouco, digamos, ainda não tão clara para a sociedade civil. Porque as pessoas não sabem a diferença, né, da polícia militar com a polícia civil. Isso é fundamental. Muito legal você colocar isso, Tânia. Eu acho que as pessoas realmente não sabem o que é a diferença do que é polícia militar para polícia civil, né? O que é investigativo, papel. o que é ostensivo. Eu acho que esse é um trabalho legal para se fazer. Eu acho que essa união de vocês, tanto das associações como dos sindicatos, tanto da Polícia Federal quanto dos policiais, os delegados de polícia do Estado de São Paulo, elas podem, eu acho que, ter também, de repente, aí um benefício no sentido da população entender melhor a função do delegado de Polícia Civil. Ah, sim. E a gente tem muitas coisas em comum com eles, né? Você participou daquele nosso evento lá dos Amigos da Polícia Judiciária. E agora, recentemente, também o simpósio, né, de combate à corrupção. Nós tivemos vários delegados presentes ali, a doutora Raquel, o doutor Gustavo estiveram lá em Salvador. E nós ficamos debatendo e também conversando entre nós ali sobre o que poderíamos ter de troca de experiências, né, das nossas profissões. E como que a Polícia Civil deseja também ser um componente ali no combate à corrupção, ao crime organizado, se espelhando em algumas coisas que a Polícia Federal vem fazendo, né? Mas, no entanto, eles têm mais dificuldades por terem atribuições muito mais amplas ali. Eles têm que investigar diversos tipos de crimes. E a Polícia Federal fica mais na área federal, né, basicamente. Então, eles têm essa dificuldade. Eles têm um efetivo maior que o nosso, claro, mas eles têm mais atribuições e tem os plantões deles e, nossa, desde questões de violência contra a mulher, que são problemas gravíssimos, homicídios, crimes violentos, latrocínio, etc. E, de outra parte, eles gostariam de atuar mais naquilo que a PF atua, só que na esfera estadual. E aí eles encontram dificuldades, justamente porque não há um apoio governamental. E isso a gente fala no país inteiro. Há uma séria dificuldade, porque nós lutamos ali para não sermos uma polícia de governo, mas uma polícia de Estado, que independente do governante que estiver ali, a polícia vai investigar aqueles crimes. Aliás, esse é um dos pontos que eu mais acho que realmente nós temos que bater com respeito à autonomia das polícias, né? Exatamente. A polícia é uma polícia de Estado, né? Não é uma pode polícia depender do governador. Daquele que está no poder hoje, né? Tem que ter essa independência, né? Por isso que a gente fala de autonomia, né? A PEC 412, que fala da autonomia da Polícia Federal. Autonomia você pode ver como independência nesse caso, né? Até menos que uma independência, né? Porque a independência, ela é de um poder. Então, o poder judiciário sempre tem a independência. Então, o que nós queremos é até menos. A autonomia é uma coisa assim, que a polícia continua submetida a controle externo, e é bom que seja, porque é um corpo armado realmente, tem o poder de entrar dentro da casa da pessoa para fazer um flagrante ou cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca, mas tem que ter o controle, que é o que a gente estava conversando, que o Ministério Público tem esse papel de controlar a nossa atividade, mas também o judiciário, os advogados e tal. Então, nós queremos menos que uma independência, autonomia, mas mesmo assim há resistência. Eu imagino. Né? Isso a gente percebeu. Imagino e vejo isso, né? A gente nessa batalha aí exatamente. Tentando fazer a autonomia avançar. Aliás, parece que o ano que vem já completa 10 anos dessa 10 PEC, anos. Tem né? que ter um bolinho lá, né, para comemorar 10 anos. 10 anos para, de repente, a gente discutir um tema que é tão importante. Então. Eu acho que é tempo demais, né? Nesse mundo dinâmico que a gente vive hoje. Eu tenho dificuldade, né? Porque minha área hoje está voltada muito para a tecnologia da informação e startup. É um mundo tão dinâmico. Aí você vê um tema tão importante para a sociedade como um todo, que faz
vai completar 10 anos e que não se discute, que não se efetiva. Mas você também tocou em algumas coisas, Tânia, que eu acho legal a gente falar, até com o olhar da sociedade civil, né? Quando eu vi vocês muito mais próximos da Polícia Civil, eu falei, poxa, tá aí. Aí a gente começa a acreditar que realmente o Estado de Direito ele pode prevalecer muito mais do que hoje. E eu sinto falta um pouco dessa mesma relação que está sendo construída da Polícia Federal com a Polícia Civil e a Polícia Federal e o Ministério Público. É uma relação difícil. Eu vejo que são duas entidades fortíssimas e que contribuem muito para que a gente não tenha mais, né, essa visão de país da impunidade, né? E aí, quando você se aproxima, muitas vezes parece que existem algumas farpas desse relacionamento, né? Por que disso? Como avançar a respeito disso? Eu fico muito triste quando falo disso, de verdade, assim, porque eu tenho tanto apreço ao Ministério Público quanto à Polícia Federal. Obviamente eu tenho uma ligação mais próxima com a Polícia Federal, mas eu gostaria que realmente essa relação ela fosse muito mais saudável. Por que essa relação não é tão saudável assim? Esse tema está bem latente, porque no nosso simpósio, o juiz Sérgio Moro tocou nesse assunto e a imprensa repercutiu isso. Porque, na realidade, são duas instituições importantíssimas e cada uma tem um papel ali na fase preliminar, né, antes do processo começar, na fase de investigação, em que o delegado preside o inquérito e o Ministério Público dá a sua opinião ao longo de um determinado prazo e quando termina o inquérito, aí sim o Ministério Público pode oferecer uma denúncia. Para a gente falar mais assim, para gente como eu, assim, né? Então, aí, assim, a Polícia Federal, ela investiga. Exatamente. E o Ministério Público fiscaliza. Faz o controle externo da nossa atividade. Eventualmente pode sugerir uma diligência ali ou outra, mas a presidência da investigação é do delegado. Então, na Lava Jato, o que nós vimos ali? Uma sinergia muito boa que aconteceu, sobretudo em Curitiba, isso ficou bem nítido. E o juiz Sérgio Moro, então ele colocou a posição dele, ele falou assim, é preciso que cada instituição respeite seu espaço e trabalhe junto, em cooperação. O nosso presidente da associação fala muito isso, o Dr. Paiva. E porque realmente, né, nós temos um problema muito grave de crime no Brasil. E, de repente, duas instituições vão ficar ali tendo atritos, né? Felizmente, o Supremo decidiu agora que o delegado pode firmar a colaboração premiada. Mas o Ministério Público não queria, ele queria deter esse poder para ele. Isso é muito ruim. Mas eu acho que aos poucos, né, o Judiciário se posicionando, tudo, eu acho que a coisa melhorou bastante. O simpósio a que a senhora se referiu foi o simpósio que aconteceu recentemente na Bahia. Foi em Salvador, da DPF. É promovido pela DPF Bahia. Isso, coordenado lá pelo diretor, lá, o doutor Rony Silva, e foram grandes convidados ali, né? O ministro Sérgio Moro, o ministro Barroso, tem lá na página da DPF, depois, quem quiser assistir aos vídeos, estão lá disponibilizados. Então quer dizer que o Sérgio Moro, ele falou a respeito dessa relação entre vocês? Ele tocou nesse assunto, que tem que haver... Preciso interrompê-los por um minuto, a conversa está sensacional. Jargão do Carlos Renato. Ele adora falar sensacional. Mas eu tenho que encerrar o primeiro bloco, a gente já volta na sequência, continuando esse bate-papo maravilhoso aqui. Legal. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito de como a sociedade civil enxerga a Polícia Judiciária. Vou reapresentar o nosso convidado hoje, é o empresário Carlos Renato, e a nossa anfitriã é a doutora Tânia Prado, delegada federal, presidente do SINDPF-SP e diretora regional da ADPF São Paulo. Voltando rapidamente à nossa conversa, que está muito boa, continuem assim, o nosso telespectador deve estar amando. Eu queria voltar ao assunto do finalzinho do bloco passado, que é justamente a relação entre PF e MP, que o Carlos Renato suscitou e a doutora Tânia estava desenvolvendo. Eu queria que continuassem, porque isso é muito importante, ao meu ver, como jornalista, um assunto, para que o telespectador entenda, porque muitas vezes não se entende o que um faz, o que outro faz, porque não sabe nem que tem uma coisa ali. Essa relação é interessante mesmo, porque no dia a dia, realmente, você tem uma interação com o pessoal do Ministério Público, né, na questão, por exemplo, trabalho escravo, questões eleitorais.
Mas o que acontece muitas vezes, né? Todo mundo deve estar acompanhando ali as tais 70 medidas contra a corrupção. Tem medidas muito boas realmente ali escritas, algumas até um aperfeiçoamento daquelas 10 medidas. E aí o que acontece? Dentro daquelas medidas, as pessoas às vezes não lembram porque é uma coisa muito técnica. Mas eu olhei ali, aquelas medidas, tem uma assim, que o Ministério Público pode efetuar o arquivamento de uma investigação, se vislumbrado que aquilo ali não vai para frente e tal. Aí eu conversando com o Renato, eu falei assim, ó, esse é um exemplo de uma coisa que não está certo, porque hoje, como funciona? É o juiz, que é alguém imparcial, que vai decidir se aquela investigação pode ser arquivada. E tem um outro detalhe, a figura do delegado, que aquele texto ignora o delegado. O delegado, ele preside o inquérito. Então, onde está o papel dele nesse projeto, nessa proposta? Por que é que o Ministério Público vai passar a ser o juiz que decide o arquivamento, se ele, na verdade, ele vai ser parte lá para frente, se aquilo depois voltar a se tornar um processo. Então, são situações que a gente vê que nós precisamos avançar realmente em combate à corrupção, em leis novas, as 70 medidas tem coisa boa ali dentro, mas... 70 medidas? As 10 medidas já foram complexas, né, doutora? Imagina 70. Será que 70 medidas acaba sendo efetivo não, isso? E será que as leis hoje já não são boas? Aquela lei 12.850, que tem a previsão da colaboração premiada, infiltração e tal, no combate ao crime organizado, ela foi muito boa, olha a Lava Jato aí. Será que a gente precisa de novas leis ou pequenos aperfeiçoamentos de alguma lei que a gente tenha, né? Hoje em dia se discute lá, vamos mudar o Código de Processo Penal. Será que precisa de um novo código ou aperfeiçoar, né? E assim, essas discussões elas vão ficando ao longo de anos, e o cidadão comum, imagino, queria até ver a sua opinião, vê aquilo e fala assim, nossa, mas não aprovaram ainda essa norma? Afasta né? o cidadão comum de toda essa seara, porque realmente fica muito complexo, né? Eu acho que uma das funções, eu acho que o grande objetivo do programa como o seu, Adriano, é aproximar mesmo, sabe, a sociedade civil dessas questões que às vezes ficam um pouco mais acadêmicas, né? E realmente não cria uma empatia com o povo, que é o destinatário, né? Destinatário que vai ser o maior beneficiado, né, da efetividade de tantas regras que existem aí e que não se cumprem. O Brasil, acho que de alguma maneira já é reconhecido por um país que tem demasiadas leis, tem muitas leis no Brasil. A questão não é falta ou excesso de leis, né, doutora? Eu acho que é o cumprimento delas de maneira mais efetiva, não é isso? A efetividade, né? Que a gente vê na Lava Jato, o tal do processo eletrônico, mas não é ele sozinho que fez a Lava Jato ser rápida, é o juiz também. Ele não ficou demorando um mês para dar cada decisão. As decisões eram dentro do timing da investigação. Então, por que é que em outros lugares nós não vemos operações tão fortes como a Lava Jato? Né? Mesmo, por quê, doutora? Mesmo nos desdobramentos. Agora eu queria dar um pitacozinho. A senhora acredita que a Lava Jato é este sucesso hoje justamente porque havia ali uma peça que normalmente não age como agiu o juiz Sérgio Moro? Ele realmente é diferenciado pelo conhecimento dele na área de crime financeiro. Né? Quando criaram as varas de crimes financeiros, especificamente lá no Paraná e São Paulo, já naquele momento já se via um conhecimento muito mais profundo, específico, né, naquela área que ele tinha. E aí ele estudou bastante isso e tudo, porque assim, não é uma área fácil. Quando você vê um inquérito daquela complexidade, você fala, não, esse inquérito aqui eu tenho que estudar para cuidar disso. Então, imagina o juiz que vai decidir ali se vai dar uma medida de prisão, uma busca e tal. Mas, ao mesmo tempo, também ele tinha a rapidez, que muitas vezes nós não vemos acontecer isso, ou às vezes o juiz fica assim, olha, isso aqui acho que não é da minha competência, é de outra cidade, aí manda. Aí outra cidade recebe lá o juiz, olha, não, também não é minha competência. Aí tem que decidir, um outro, né, julgador vai dizer, não, quem que é competente? É o de São Paulo ou do Paraná? É interessante então, isso, né? essa bola indo para lá e para cá, tal, e o criminoso cometendo a coisa ali, e aí você vai perdendo, que nem eu falei, o timing da investigação. E a Polícia Federal ou o delegado de polícia, quando vê algo assim, desanima? Dá uma desanimada. Tanto que na palestra ele até falou que tinha um delegado que falou assim, olha, eu não quero mais mexer nessa área, que é muito difícil, muito complicado, a gente não vê a resposta do judiciário. Pouco efetiva, né? Eu vou ficar na área de repressão a entorpecentes, que ali as pessoas têm mais rapidez e tal. E realmente, quantas vezes a gente não ouviu falar isso, né? Eu escutando a sua resposta para o Adriano a respeito da posição do juiz Sérgio Moro, uma coisa que eu também não consigo resistir de falar,
É claro que o conhecimento do juiz a respeito desses crimes é fundamental, como a própria doutora disse, mas eu acho que ele também teve uma coragem de quebrar esses paradigmas a respeito da celeridade dos processos no Brasil, que contamina, eu acho que tantas outras varas pelo Brasil afora. Tem até o doutor Marcelo, outro juiz, o Bretas, Brasília, que não, eu acredito que não tem o mesmo nível de conhecimento dos crimes específicos de colarinho branco que o Sérgio Moro tem, mas ele acreditou que se o Sérgio Moro pode fazer com mais celeridade, ele também, mesmo não tendo o mesmo nível de conhecimento né, a respeito desses crimes, com celeridade e agindo com base nas funções dele, também pode fazer. Né? No próprio Supremo também, né? Em alguns casos nós vimos com mais rapidez ali que saíram desdobramentos também das pessoas com foro privilegiado, né, com prerrogativa de função. Então, isso vai gerando reflexos, com certeza. E esse tempo que se toma né, para se cumprir a lei também ocasiona impunidade. Né? Eu acho que o tempo tem uma relação muito intrínseca com essa sensação de impunidade. Agora, quando você fala assim, o cara realmente não cumpriu com a lei, ele foi investigado, ele foi denunciado, ele teve que responder o processo, depois ele tem que realmente pagar o preço pelos crimes que ele cometeu. E isso acontece com celeridade, a sociedade civil ela começa a ver isso realmente... E diminui a sensação de impunidade. Vê com outros olhos, começa a ter mais esperança. Eu sou um cara que realmente, eu falo que muitas vezes eu não posso me apresentar como um positivo, um positivista, porque eu assusto muita gente. Então, né, muito mais na seara que a gente está no Brasil, né, que é muito caótica em vários pontos. Então eu falo que eu sou um realista esperançoso. E há muito tempo eu sou realista esperançoso, né? E as pessoas falam assim, Renato, no Brasil nunca vai se prender gente poderosa. Gente rica no Brasil não se prende. E aí veio até a minha lembrança o amigo Matheus, né? Que foi a Monte Carlo. Ele fez a Operação Monte Carlo. E o Cachoeira era um homem poderoso na época, né? Eu acho que foi uma das primeiras situações onde uma pessoa poderosa foi presa realmente, né? E aí depois, o grande ceticismo da sociedade, né? Falou assim, é verdade, prenderam um poderoso. Político nunca vai ser preso no Brasil. Não se prende político no Brasil. Hoje temos vários políticos no Brasil. E aí os meus amigos mais pessimistas falavam assim, o pessoal acha que vai prender o ex-presidente. Não vai. O ex-presidente nunca vai ser preso no país. E o ex-presidente também está preso. Então, assim, sabe, você vai quebrando esses paradigmas, você realmente vai dando uma esperança maior para a sociedade como um todo. E por isso que eu sou tão entusiasmado com respeito ao apoio da autonomia da Polícia Federal e essa relação que agora está sendo construída com a Polícia Civil. Muito legal mesmo. É o tal do mindset, né? Fala um pouquinho. Tem que mudar, eu acho que quando eu falo de paradigma, eu falo muito de mindset, a gente sempre discute alguma coisa a respeito desse conceito, né? De maneira muito simples, né? Esse copo aqui, ele está meio cheio ou está meio vazio, né? Então, assim, é como você vê o mesmo cenário. Então, fazendo uma analogia disso que a gente está falando com a justiça brasileira, tem muito a ver com celeridade dos processos. Né? Era tudo realmente... se tomava muito tempo para as coisas serem efetivas. Você não viu uma sentença de um caso importante? Até uma pessoa como o Sérgio Moro, que veio e falou assim, não, dá para ser mais rápido, dá para quebrar esse paradigma, né? Dá para pensar de maneira diferente. Então, a mentalidade dele não foi uma mentalidade fixa, um mindset fixo, né? E o Tribunal da Quarta Região também, né? Que as pessoas acompanharam o julgamento. Exatamente, né? Eles tiveram uma resposta rápida. O efeito cascata, né? Então, a primeira instância foi mais rápida, quebrou o paradigma da falta de celeridade no Brasil. Aí depois a quarta... O STJ em alguns casos. O STF, o STJ. Eu acho que, apesar de todos os desafios, que são vários, Adriano, a respeito de como melhorar o Brasil, a gente tem um cenário muito legal também por causa... vamos chamar a Operação Lava Jato, porque aí reúne realmente aí, tanto o magistrado quanto o Ministério Público e a Polícia Judiciária, que aí nesse caso é a Polícia Federal. Eu acho que na hora que você compõe um cenário onde está todo mundo fazendo o seu papel, um investiga, o outro fiscaliza, o outro julga, você coloca o ego de lado
coloca a causa como algo principal, porque isso é um outro tema que a gente sempre fala, né, doutora? Os egos, eles sobrepõem as causas muitas vezes. E eu acho que a Lava Jato, o que aconteceu, foi a causa Brasil, né? Ela prevaleceu. E repercutiu no mundo todo, Renato. Exatamente, é uma força muito grande. E isso tem muito a ver com mindset, isso tem muito a ver com mentalidade, né? Então, eu acho que é isso, esse entusiasmo, sabe, Adriano, que às vezes eu demonstro até um pouco demasiado, é por causa de crer que realmente, na hora que você quebra paradigmas de coisas, muito mais são paradigmas errados, né? Sim. Paradigmas que trazem resultados negativos. Na hora que você fala assim, tá, é isso então. Einstein dizia isso. Né? Einstein dizia isso, ele falava assim, você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. O cúmulo da insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente sabia que fazendo as mesmas coisas, os resultados no Brasil, muito mais no mundo jurídico, eram péssimos. Então a gente tem que fazer coisa diferente. A Operação Lava Jato foi diferente e os resultados foram outros. Eu tenho que encerrar o programa. A doutora Tânia está com um livro na mão. Aqui, vamos dar um presente para o Renato. Opa! É a área técnica ali, mas é um livro muito agradável de ler, não é? Tão obrigado. Difícil assim, Combate às organizações criminosas. É. Sensacional. Aqui temos delegados da Lava Jato que escreveram, Márcio Anselmo, Mauat, que você deve ter conhecido e ouvido falar. É verdade. Carlos Renato, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. O programa foi sensacional. Sensacional. Doutora Tânia, muito obrigado pela sua presença também. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. No programa de hoje nós conversamos sobre como a sociedade civil enxerga a polícia judiciária. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.